Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus, meus amados, por esta rica oportunidade que Ele nos concede. Vamos, meus amados, abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Amém? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Podeis sentar. Meus amados, o que nós vimos aqui nesses 5 versículos, qual lemos? O primeiro ser usado por Satanás, a primeira heresia e o primeiro desvio da verdade. Eu li esse texto, meus amados, para nós entendermos a origem, para nós conhecermos a origem dos falsos profetas, das seitas e das heresias. Nós vimos aqui, meus amados, que a serpente, sempre usada por Satanás, chegou junto da mulher. O interessante, meus amados, que os falsos profetas é que os hereges, eles têm o costume de ler o texto e procurar um outro sentido que não está no texto. Procuram o significado que o texto não diz. Quando nós vamos examinar o livro do profeta Jeremias, nós vamos ver no capítulo 28, houve um debate entre Jeremias e o falso profeta chamado Ananias. E Deus tinha dito a Jeremias que o povo judeu ia passar 70 anos no cativeiro babilônico. E o falso profeta chegou e disse: não, é só 2 anos. O castigo só vai durar 2 anos. E aí, quem era o verdadeiro profeta? Jeremias foi e disse: bom, ainda esse ano ele vai morrer. E naquele mesmo ano ele morreu no 7º mês. Porque o falso profeta, o herege, ele vai dizer coisas que o texto
árvore do jardim? De jeito nenhum. Deus não disse para comer de toda a árvore do jardim. Ele disse, como de tudo, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se teve uma que ele disse para comer logo, não era para comer de todas. Mas veja o que disse a mulher. Presta atenção. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Irmãos, Deus não proibiu de tocar. Deus proibiu de comer. Veja no capítulo 2, no versículo 16. E ordenou o Senhor Deus a um dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus não proibiu de tocar, Deus proibiu de comer. Aí a pessoa que já está com vontade de entrar nas heresias, de entrar nas seitas, já está inventando regras que não estão na Bíblia. Já está inventando coisas que Deus não disse. E como, meus amados, podemos identificar os falsos profetas, as seitas e as heresias? As seitas, meus amados, vão negar a divindade de Cristo. As seitas vão negar a divindade de Cristo. Os TJs dizem que Jesus foi o primeiro ser criado. Enquanto a Bíblia diz que ele é o Deus encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós não vemos anjos recebendo adoração. Pelo contrário, quando alguém se dobra para adorar o anjo repreende. Mas quando alguém vai adorar Jesus, ele recebe a adoração. No livro de Judas, fala que quando Satanás disputava o povo de Moisés com Miguel, Miguel não repreendeu Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Mas quando Jesus passava por determinada localidade, que chegava-se a ele um demoniado, o próprio Jesus o repreendia. Então, nós vemos a diferença de uma seita que nega a divindade de Cristo e um genuíno evangelho. As heresias, meus amados, vão negar a autoridade da Bíblia. Se você vai ver, meus amados, alguém dizendo que a Bíblia contém erro, você vai ver alguém dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E o que se fazer, meus amados,
quando se deparar com um cidadão desse, correr, que isso é heresia. Fugir, se afastar, não dar ouvido. Isso é pastor do demônio. Dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, dizer que a Bíblia contém erros, isso é negar a autoridade das Escrituras. Isso é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aleluia. O objetivo, meus amados, de Satanás é simplesmente trazer o engano para dentro da igreja. Porque ele é o pai da mentira. Você vai ver denominações pegando seus criadores, seus fundadores, colocando em pé de igualdade com as Escrituras. Mas vamos ver, tornando, falar da Adventista do sétimo dia, que eles colocam os livros de Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. E quando nós entendemos que a Bíblia ela é a autoridade máxima, nós não dependemos de outras coisas, nós não dependemos de visões e revelações que temos por aí, porque a revelação de Deus está escrita para nós. Nós vamos ver outras seitas, como a dos Mormons, que eles têm o seu livro, que eles colocam em pé de igualdade com a Bíblia. Mas se você for mandar eles escolher entre a Bíblia e um livro, escolher. Irmãos, é necessário nós entendermos estas palavras, porque nós estamos chegando no fim dos tempos. E o que foi que Jesus disse? Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você vai ver, irmão Marcelo, viu o cara curou um paralítico. Mas Jesus falou que farão tão grandes sinais que, possível for, enganam até os escolhidos. No capítulo 13 de Apocalipse, se eu não estiver errado, também no versículo 13, vai dizer que a besta foi dado poder a ela, que até fogo vai descer do céu. Quando no livro de Apocalipse você vê falar de dragão, de besta, de falso profeta, é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Não são pessoas distintas. Mas sim a mesma pessoa, o anticristo. Irmão, se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, se nós não tivermos conhecimento do que Deus quer nos ensinar, seremos enganados por qualquer coisa que nós vemos por aí.
Então por que é que é tão fácil você chegar no Espiritismo e ele fazer uma carta psicografada com a mesma letra que o seu parente escrevia e dizendo aquilo que vocês dois gostavam de fazer? Mas veja o que é que o apóstolo Paulo disse. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio diabo, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito coisa que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Para você entender que os ministros de Satanás, o próprio Satanás, está dizendo que se transfigura até em anjo de luz. Quanto mais de alguém que já morreu. Se o próprio Satanás se transfigura até em anjo de luz, ele imitar alguém que já morreu é que vai deixar. Veja o que diz na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1 ao 5. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E como podemos entender, meus amados, que a pessoa que está falando é de Deus? É só nós examinarmos as Escrituras e ver realmente o que a pessoa está falando, se está de acordo. Quando o Paulo estava pregando em Bereia, o povo estava verificando nas Escrituras o que Paulo estava dizendo. E isso nós temos que fazer. O erro de muitas pessoas, meus amados, em ser enganado por qualquer coisa é porque não examina a sua Bíblia. A Bíblia está a semana inteira fechada, só abre no domingo à noite, na hora do culto. E nós temos que ler a nossa Bíblia diariamente. Eu não entendo, meus amados, como a pessoa diz que é cristã e não tem fome e sede de ler a palavra. Irmão Marcelo está dizendo que é para a gente ser viciado em Bíblia, mais ou menos isso. Amém. Então, quando nós fazemos a leitura da Bíblia com meio de vida, quando nós fazemos a leitura das Escrituras meio de vida, dificilmente seremos enganados por qualquer ensinador, por falsos líderes, falsos profetas. E aí continua o texto aqui, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Surgiu, meus amados, na época de João, o ensino misturado com a filosofia grega, que a matéria é má. Então Cristo não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque a matéria é má.
E aí, colocaram essa dúvida nos irmãos. E João teve que escrever isso. Porque Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Isso não podemos negar. Não podemos negar a sua humanidade, mas também não podemos negar a sua divindade. E o texto aqui continua. Do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. O anticristo já está no mundo. Só não encarnou ainda, mas já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos. Porque maior é o que está em vós do que está no mundo. E aí ele diz de onde veio o falso profeta. Do mundo são. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Falam das coisas do mundo. É normal você ligar um programa, ligar a sua televisão e estar ali assistindo um programa que se diz evangélico, mas não tem nada de evangélico. Só fala das coisas do mundo. Só fala de riquezas. Só fala de prosperidade. São verdadeiros sanguessugas que querem sugar o seu dinheiro. Pessoas que cobram para receber oração. E você deve fugir dessas cobras, desses lobos império de cordeiros. Porque não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com Deus e nem com as ovelhas de Deus. Mas escuta isso. Veja o que diz Satanás. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a serpente errou aqui? Errou? Não. Veja o que Deus disse no versículo 22. Então diz o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O interessante, meus amados, que o falso profeta, ele só mostra um lado da moeda. Ele estudou o lado da moeda. Deus abençoou, Deus prospera o seu povo, mas também vem a luta, vem as tribulações. E que o principal, a principal missão de Jesus Cristo não é abençoar ninguém aqui na terra, mas sim perdoar pecado e dar vida eterna. Mas os nossos profetas acertam. Mas como é que eles acertam? Olha, fulano falou a minha vida todinha. Eu já contei aqui, vou contar de novo, porque é engraçado. Uma localidade aqui vizinho, aqui próximo, uma senhora que tinha 2 filhos, tinha aquele mais obediente e tinha aquele mais bruto, mais ignorante. Aí era a procissão do santo da localidade, e a mulher chamou seus 2 filhos daí. O obediente, aquele bruto, ignorante, ficou em casa. E no decorrer da procissão, o que aconteceu? Faltou a energia. E aquele filho bruto, ignorante, disse: o santo é tão rico, faltou energia.
Então, o falso profeta ele é assim. Ele atira, o que pegar para o povo. Então, meus irmãos, que nós possamos estar vigilantes, porque eles vêm disfarçados, eles vêm como lobo disfarçado de cordeiro. É muito fácil, meus amados, identificar alguém encapetado quando vem correndo com uma força atrás da gente. Mas quando o cara chega prometendo coisas boas, é mais difícil de identificar. Alguém chega com um buquê de flores para você, uma caixa de chocolate, até está difícil, né, da gente aceitar. Pegou o modo de envenenar o corpo. Mas ainda assim, é difícil você identificar que o cara está no tapete do escuro. É difícil você acertar que ele está sendo usado por Satanás. Quando chegam falando coisas bonitas, mas que nós temos que estar vigilantes. Paulo disse a Timóteo que apostatarão alguns, dando ouvidos à doutrina de demônios. Apostatarão, ou seja, se desviarão, sairão do caminho da verdade para dar ouvidos a doutrinas de demônios. E Paulo também disse a Timóteo que muitos, tendo torcer nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina e vão juntar doutores após si e falarão, ensinarão coisas conforme os seus desejos, as suas concupiscências. E nós, meus amados, como servos de Deus, temos que estar atento a estas coisas. Lembrando que ninguém aqui está sujeito a nada. Ou quer dizer, nós estamos sujeitos a qualquer coisa, ninguém está vendo tudo, galera. Qualquer um aqui de nós podemos ser enganados. O que não podemos é ficar no engano. Qualquer um de nós aqui podemos seguir uma seita, podemos dar até ouvido ao heresia, mas não podemos permanecer no erro, no engano. Mais cedo ou mais tarde, temos que despertar e voltar para o genuíno Evangelho. Como teve pessoas que estavam em seitas e depois se converteram ao genuíno Evangelho. Mais uma vez, como saber se quem está pregando, se quem está ensinando é de Deus, examinando